Queridos, boa noite, Pai do Senhor. Desculpa aí o atraso. Vamos estar de pés? Se você pode, abra sua Bíblia em Marcos 9. Eu vou ler apenas o versículo 35. Diz assim: Ele assentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Podeis assentar. Pai, fala conosco nesta noite. Ministra a tua palavra ao nosso coração, revela-nos e traga-nos entendimento, compreensão, e que venhamos viver segundo a direção do Teu Espírito. Eu peço por misericórdia sobre nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o reino dos céus é muito diferente daquilo que muitos de nós estamos talvez acostumados ou somos ensinados. No reino dos céus, há uma diferença muito grande nesta compreensão de quem de fato é o maior. Jesus Cristo está aqui com os seus discípulos e ele está ouvindo uma certa discussão sobre isso, em relação a quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus vai trazer esta revelação de que o maior será o menor, será aquele que serve a todos. E quando nós compreendemos esta revelação, tem tudo a ver com tudo aquilo que o próprio Deus tem se revelado e tem se mostrado. É por isso que o Senhor, Ele declara uma observação muito cuidadosa sobre corações que são humildes, quebrantados, e um desprezo muito grande a quem é orgulhoso, soberbo, enfim. Porque o próprio Deus, e Abraão vai falar sobre isso, o próprio Deus, apesar de toda a glória, todo o poder que Ele possui, Ele é aquele que serve a todos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Abraão, ele chegou a dizer ao filho Isaque que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Então veja, ele seria aquele que iria prover, provedor. Então, por mais que nós temos, por exemplo, na família, há muito isso, né? Por mais que nós tenhamos o pai como aquele que seria o cabeça da casa, o maior, na realidade ele é o que serve a todos junto à esposa, trabalha em função de todos. Então a visão do reino dos céus não é ser servido, a visão do reino dos céus é sempre servir. Jesus Cristo vai falar algo interessante, e muitas pessoas, muitos de nós, às vezes não percebemos, quando ele diz: olha, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz ou será luz. Porque a maneira de enxergar, a maneira de ver. Eu acho interessante algumas situações, porque geralmente nós olhamos para o lado sempre negativo das coisas, né? Podemos ter um dia, passarmos por um dia atribulado, angustiado, mas sempre vai ter algo positivo. Porém, nós somos aqueles que sempre olhamos aquilo que é negativo. Então as pessoas chegam reclamando, chegam murmurando, mas elas não sabem que elas foram guardadas, protegidas, estão respirando, vivendo, enquanto muitos morreram, não chegam em casa, e por aí fora vai. E há cenas muito interessantes, e nós percebemos isso na vida de algumas pessoas. Quando você observa uma pessoa, às vezes, e Deus tira esses louvores ou essas gratidões das pessoas, às vezes mais simples. Às vezes a pessoa tem um carro
nada contra, mas um Fusca aí, cheio de probleminhas. E aí o carro dá tanto trabalho. Mas eu já vi gente muito feliz, porque descobriram que o problemazinho que estava rateando o motor foi o platinado. E espalha aquilo para todo mundo. O carro está podre, caindo tudo, o pneu cheio de problemas, mas ele está feliz por causa do platinado. A visão traz para ele felicidade. Se ele fosse olhar com muitos olhos, ele iria reclamar para o resto da vida, mas ele tem alegria, porque o carro funcionou, porque alguma coisa deu certo. Então, quando nós olhamos para esse reino dos céus, para a maneira como Deus vê, e como Deus quer que nós venhamos enxergar, nós encontramos uma figura extraordinária na Bíblia, e que é muito pregado e ensinado, que é José. Quando nós olhamos para a vida de José, ele tinha tudo para reclamar, murmurar, espraguejar. Ele estava vivendo dentro de um conforto na casa do seu pai, e o seu pai o amava muito. José tinha uma qualidade extraordinária, que era obedecer, era obediência, era temor ao pai, era prestar obediência ao pai. Então José fazia tudo para agradar ao pai, e aonde o pai o enviava, ele estava pronto a relatar o que o pai queria saber, sem mentir, sem enganar, sem hipocrisia. E por isso os seus irmãos ficavam com raiva, cada vez mais com ira. E chegou um tempo em que eles pegam José, e aí você vê a qualidade de José. Irmãos, José, olha para José com cuidado. José nunca usou armas carnais. Ele nunca se armou para ferir ninguém. Ele usou sempre as armas espirituais. E uma das armas espirituais, eu vou usar como arma, eu espero que você entenda, é justamente a atitude de servir. Aprender a servir, mas não é servir de qualquer maneira, é sempre fazer o melhor. Porque quando você faz o melhor, quem vai estar olhando para você não é homem, mas é Deus. E vai chegar um momento em que o Senhor vai te colocar nos lugares mais altos, se você entender como é que o Senhor rege o reino dos céus. A Bíblia Sagrada então vai dizer que José, ele vai estar indo ao encontro dos irmãos, é vendido como escravo, e ele se submete a Potifar, ainda que não seja algo justo ou de direito, porque ele nasceu livre, mas ele foi vendido pelos irmãos. E na casa de Potifar, a Bíblia fala que ele vai prosperar. Prosperar por quê? Porque mesmo debaixo de toda injustiça, ele vai fazer da melhor maneira os seus serviços, ele vai servir da melhor maneira. E quando ele serve da melhor maneira, Deus vai o exaltar, Deus vai, porque ele está inserido então no reino dos céus. Ele está absorvendo aquilo que seres humanos comuns não vão entender, ele está inserido, ele está agindo como aquele que pertence ao reino dos céus. E quem pertence ao reino dos céus de fato é próspero, é abençoado, é protegido, é guardado. E você vai entendendo isso pela palavra do Senhor. Então ele vai ser próspero no lugar onde ele é escravo. E Potifar vai chamá-lo e dizer: olha, eu vou te entregar a chave da minha casa, você vai comandar tudo para mim, porque você é excelente em servir, em fazer o melhor. E José agora alcança um nível mais alto. Mesmo alcançando níveis mais altos, ele é traído, e novamente ele é submetido a uma situação muito difícil, e é levado ao cárcere. Agora ele está prisioneiro, e dentro da prisão, com toda a escassez, com toda a dificuldade, José ainda vai prover de alguma forma, servir ali. E eu não entendo o que ele poderia fazer dentro de uma prisão, mas eu não sei. Talvez varrer, limpar, melhorar o ambiente, eu não sei. Eu sei que ele serviu de tal maneira dentro da prisão a todos quantos ali estavam, que todos se apegaram a ele, inclusive o chefe do cárcere, e entrega também a chave a José e fala: rapaz, você é excelente, você é diferenciado.
Então, a visão de José, a maneira dele entender a vida, de viver a vida, era muito diferente de todos nós. Nós reclamamos por qualquer coisa, murmuramos por qualquer coisa, e olha que não somos escravos, não estamos debaixo de açoite, não estamos presos, não fomos vendidos como escravos, estamos reclamando. Temos tudo para conquistar, para correr atrás, para lutar, mas reclamamos, murmuramos. Então, aprender com aqueles que serviram a Deus e agradaram a Deus, é abrir os olhos para essa visão espiritual, para esse reino espiritual. José então prospera até mesmo dentro da prisão. Se nós seguirmos, e eu vou dar um salto um pouco maior, mas se você puder abrir a sua Bíblia, em Gênesis, eu vou no último capítulo de Gênesis, a Bíblia vai falar de José e do temor dos seus irmãos. Olhe isso. José poderia, como rei, governador, como soberano, agir agora e realizar todo o desejo da sua carne, de vingança, de tudo. Mas José, ele sempre enxerga diferente, ele sempre vê diferente. Nós temos a tendência de agir conforme a nossa natureza carnal, mas José, ele tem algo tão forte, espiritualmente falando, nesta visão espiritual, que ele sempre vê aquilo que ninguém vê. Ele sempre enxerga o que não é natural enxergar. Ele sempre enxerga além. Os seus irmãos sempre tiveram temor de José, porque agora, ele sendo soberano e rei, ele poderia executá-los a qualquer momento, ele poderia agir conforme ele desejasse, porque tudo estava nas suas mãos. Mas quando você pega o capítulo 50, eu vou ler ali, a partir aqui do verso 15, o texto vai dizer assim: vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então, porque essa é a natureza do coração dos irmãos. Se os irmãos estivessem no lugar de José, eles certamente agiriam assim. Eles só enxergam desta forma, eles só veem desta forma. E todos, a maioria, enxergam desta forma. Não conseguem enxergar a maneira como Deus nos orienta a ver e a enxergar com bons olhos. Veja que sempre no meio de toda tempestade, angústia, aflição, vai haver ali uma luz, vai haver ali uma porta. Se você acessar ela, você vai ser muito abençoado. Mas a murmuração só vai trazer mais angústia e mais dor. Aí José aqui é agora visto pelos seus irmãos como aquele que vai se vingar, porque na realidade há texto na Bíblia que diz que o próprio Jesus fala sobre isso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o coração dos irmãos de José, eles eram cheios desta natureza carnal. Ou seja, se eles estivessem no lugar de José, eles fariam exatamente o que eles estavam falando. Ele vai nos retribuir agora, porque ele está por cima de todos, ele vai agir. E agora eles vão fazer o quê? Mandaram dizer a José, olha o que eles dizem: José, teu pai, antes da sua morte, porque eles agora querem se defender, disse assim: para que você nos perdoe toda a transgressão que fizemos contra ti. E aí eles começam agora a colocar a figura do pai para que José venha ter misericórdia deles. Mas José olha diferente, José sempre viu diferente, e José continua servindo. Irmãos, é a coisa mais extraordinária, é a coisa mais extraordinária. Se eu e você aprendermos isto, nós seremos verdadeiramente filhos de Deus. Se aprendermos a servir da maneira correta, da melhor forma possível, seremos filhos de Deus. Não tem como o Senhor não abençoar aqueles que aprendem ou absorvem ter um coração assim. Quando eles vieram falar isso para José, logo no finalzinho do versículo 17,
O texto diz assim: José chorou quando eles falaram desta forma. O coração de José é totalmente diferente. Ele não tem desejo de vingança, ainda que a carne deseje, ele não dá lugar a nada disso. Aí o texto vai dizer no versículo 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Mas eles não eram servos porque eles eram convertidos a Deus, ou a habitar de fato no reino dos céus. Eles estão dizendo: olha, nós somos seus servos por causa do temor e medo, por causa do pavor, porque José poderia vingar tudo o que ele quisesse. Respondeu José: não temais. José sabia que eles estavam com medo. Então José responde: não temam, não tenham medo. Olha o que José vai dizer: acaso estou eu no lugar de Deus? Olha isso, irmãos. Então José consegue ter uma comunhão com Deus de tal maneira que ele está ali para agir conforme Deus quer, não como ele quer. Ele está dizendo: eu estou no lugar de Deus? Não. Eu não vou agir conforme a minha natureza carnal? Não. Ele está dizendo: olha, eu tenho comunhão com Deus. Estou eu no lugar de Deus para fazer da minha maneira? Não. Deus é que faz da maneira dele. E José entende isso. José entende essa soberania de Deus. E às vezes Deus permite provações na tua vida que vão te levar a lugares mais altos, se você souber passar por ela humildemente, servindo a Deus corretamente. Mas como da tua boca, dos teus lábios, surge aquilo que desagrada a Deus e atrai o inferno, empurra o reino de Deus para fora e atrai o inferno, as coisas são diferentes na vida de muitos por causa disso. Ele diz: olha, por acaso estou eu no lugar de Deus? Olha o que ele diz, irmãos, versículo 20: vós na verdade intentastes o mal contra mim. Eu tenho consciência disso. Eu sei que vocês tentaram o mal contra mim. Eu sei que vocês me odeiam, de fato queriam minha morte. Ele diz isso claramente: eu sei disso, mas eu estou aqui para servir da maneira como Deus quer. E ele vai dizer isso a Potifar, aliás, a mulher de Potifar. Ele vai dizer: olha, eu não pecarei contra o meu Senhor, nem contra o meu Deus. Olha onde está a mente dele, olha onde está a visão dele. Tem gente que se esquece de Deus em vários momentos, né? Eu ri muito com o Cláudio Duarte, e é para rir mesmo, porque ele disse assim: tem gente quando vai cometer alguma coisa errada, né? Quando vai fazer alguma coisa errada, ele fica se vigiando, olha para todos os lados, vê se tem câmera, se tem isso, vigia. Aí o Cláudio Duarte falou: vocês estão agindo errado, porque quem é que te vê e que tem o controle sobre a tua vida total é aquele que está lá em cima, e ele vê todas as coisas. Então você, ao invés de se vigiar do lado, e todos os lados, câmeras, está filmando, você tinha que olhar para cima. Ele está te vendo, ele está te vendo. Então, na realidade, aliás, o Salmo 139 é belíssimo para isso, né? O salmista diz: para onde eu vou fugir da tua presença? José tinha essa consciência, e mesmo que a carne desejasse, a mulher de Potifar, ainda que ele fosse jovem, cheio, né, de hormônio, ainda que ele fosse jovem, ele disse: olha, eu não vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E aí José age de uma forma maravilhosa, e o texto prossegue aqui, irmãos, e ele vai dizer: olha, não temais, vós na verdade intentastes mal contra mim. Olha o texto: porém Deus tornou em bem, ou seja, transformou a maldição em bênção, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Porque José soube servir nas maiores dificuldades, nas maiores lutas. Deus o colocou como aquele que iria salvar a vida humana na sua época, sustentar uma multidão. Nós estamos aqui hoje, eu poderia dizer isso por causa de José, porque teve um José que soube servir como o Senhor orienta a servir em todas as circunstâncias, por mais difíceis que elas possam ser. E aí o texto diz que ele conscientemente sabe, ele diz: olha, Deus é que enviou-me aqui. Vocês intentaram mal, mas Deus transforma mal em bem, ou maldição em bênção. E ele continua dizendo: agora pois não temais, eu vos sustentarei. Olha isso, irmãos,
Ele ainda vai dizer: eu vos sustentarei, a vós, a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Então olha onde ele consegue tocar o coração dos irmãos profundamente. Eu sei que se vocês estivessem no meu lugar, em outras palavras, José estava dizendo, vocês não agiriam assim. Mas eu não sou vocês. Eu sirvo a um Deus vivo, que me orienta, que me dirige, que me enche de verdadeira paz e alegria, porque eu faço tudo para a glória dele, para o louvor, e eu sirvo a ele. Então quando nós aprendemos a servir como a Bíblia nos orienta, e Deus, queridos, Jesus Cristo fala algo interessante, ele diz assim: olha, quem é o maior? Quem senta à mesa ou quem serve? E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e Jesus mesmo responde, e ele vai dizer: olha, quem serve é o menor. Então veja que eu vos estou servindo. Olha onde Jesus se colocou. Então ele se faz o menor servo. A Bíblia ainda vai dizer que ele vai se propor a lavar os pés dos discípulos, né? A enxugá-los. Pedro fica revoltado com isso. Não, de maneira nenhuma, isso é muito humilhante. Esse era o serviço do servo mais simples, era lavar o pé daqueles que chegavam na casa com os pés empoeirados, sujos. E vou falar outras coisas também, chulé e mais outras coisas, né? Frieira, seja o que for. Era o serviço do servo mais simples. Jesus se coloca nessa posição, lava os pés dos discípulos e diz: olha, o que eu faço agora vocês não vão entender, mas vocês entenderão depois. Então pensa comigo, se Jesus, e a Bíblia diz, ele deixou a sua glória, abriu mão de tudo, veio a esse, está lá em Filipenses 2, né? Veio a esse mundo para nos servir, e nos serviu de tal maneira que ele derramou o seu próprio sangue, a sua própria vida, se humilhou de tal maneira para nos servir e nos dar a vida eterna. Então quando você aprende com o Senhor Jesus, você vai ser sempre alguém excelente aonde você estiver. Seja, eu não me esqueço e não tenho como me esquecer, e sempre quando eu ministro algo sobre isso, eu me lembro desse cidadão. E por mais que toda religião tenha suas dificuldades, tenha seus problemas, esse cidadão, ele é, né, ou era, não sei, da Maranata, e eu achei lindo a atitude dele. Eu sempre trabalhei com esquadrias, com vidros. Eu estava fazendo um serviço em uma obra, e ele era eletricista, e havia vários pedreiros trabalhando, eu colocando, instalando as esquadrias, e ele passando a fiação, até que teve um momento que a fiação não passou. Aí ele foi até que descobriu que estava no meio de uma viga, botou a escada e começou a abrir a viga, descobriu a mangueira toda dobrada, e aí ele com todo cuidado, emendando e tal, aí passou um ajudante ali, um servente, olhou: ô rapaz, emenda esse fio aí, joga a massa por cima, camarada, ninguém vai ver isso não, que trabalheira é essa e tal. E ele com todo cuidado abrindo o concreto para pôr a mangueira corretamente. E aí de repente eu ouvi e parei para ver qual seria a reação, qual seria a atitude. Aí ele disse assim: meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Que bom, irmãos, é quando alguém aproveita momentos como esse até para evangelizar. Ele disse: meu querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não estou trabalhando aqui porque alguém me contratou. Eu sirvo antes ao meu Deus, e Ele me vê. Então quando eu faço um serviço como esse, eu não estou fazendo para quem me contratou, eu estou fazendo para o meu Deus, e para Ele eu tenho que fazer sempre o melhor. E se isso aqui não ficar perfeito, eu não sou aprovado. E aí, irmãos, eu falei: Jesus, nos ensina a ser assim. Eu e você precisamos, se formos assim, irmãos, os olhos do Senhor vão estar sobre nós, e aí você vai ser servo aprovado para a glória do nome do Senhor Jesus. E se você for aprovado, meu irmão, se você tirar nota 10, a bênção dos céus virão sobre a tua vida. Aonde você for, a Bíblia vai se cumprir dizendo: onde você colocar a planta do teu pé, o Senhor vai abençoar, vai lhe dar. Aonde você colocar a tua mão, o Senhor vai prosperar. Se nós de fato aprendermos assim, é claro, eu não posso negar isso, né? Que muitos de nós, mesmo não tendo o coração convertido de fato, vai tentar fazer assim, mas vai ser só uma tentativa, porque
2, 3 vezes depois já desanima, já para. Mas quem tem um coração convertido, ele é assim para sempre. José nunca deixou de ser assim, mesmo depois de sendo rei. Ele nunca deixou de ser o mesmo. Eu vou servir a vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Ele nunca deixou, nunca deixou. Jesus nunca deixou e nunca vai deixar de ter prazer de servir à mesa, de servir vocês. Ele está aqui hoje, servindo você com esta palavra, servindo você com as bênçãos dele, guardando a tua vida, a tua família. Curve a tua cabeça, deixa eu orar com você. Coloque a mão sobre o teu coração se você pode.